Continuando a nossa série, vamos falar agora de DHCP, né? Então, na aula de rede, a gente entendeu como é que funciona ali, configurar um IP, como é que o IP funciona, mas na maioria das vezes, a gente não configura um IP fixo, né? Então, quando você acessa um Wi-Fi, por exemplo, você acessa ali com o seu celular e seu celular já pega esse IP automático, né? E aí, o serviço responsável por entregar esse IP automaticamente é o chamado DHCP, beleza? DHCP significa Dynamic Host Configuration Protocol. E ele trabalha na porta 67 aqui, UDP, beleza? Então vamos entender um pouco como que esse serviço, esse protocolo, ele funciona, né? Então você entra ali numa rede, você tem o seu cliente, que é o seu celular, sua máquina, enfim, e nessa rede ela vai ter um servidor DHCP. E aí, o que que acontece, né? Esse carinha aqui ainda não tem um IP, e esse cara aqui, ele tem um banco de dados de IPs, né? Então vamos desenhar aqui um banco de dados bem feinho, como eu nunca sei desenhar, né? Mas imagina aqui que ele tem um banco de dados de IPs, beleza? Aqui ele tem um banco de dados de IPs. Deixa eu colocar isso para cá, para cima, para a gente entender melhor. Então ele tem um banco de dados de IPs aqui, legal? E aí, o seu computador entrou na rede, né? E ele não tem um IP ainda. O que que vai acontecer? Via broadcast, o seu client, ele vai mandar para toda a rede querendo descobrir quem é o servidor DHCP. Então toda a rede vai lá, quem não é o servidor DHCP não vai responder normalmente, né? E aí vai chegar aqui no servidor DHCP e ele vai receber um DHCP Discovery. É como se o cliente estivesse perguntando quem é o servidor DHCP dessa rede. Aí o DHCP ele responde com uma oferta de IP, né? Então ele fala, olha, eu sou o DHCP e eu posso te entregar esses IPs aqui. E aí ele entrega ali o IP, entrega DNS, entrega o gateway padrão, tudo bonitinho. E aí, o que o cliente faz? Ele fala assim, olha, beleza, eu quero essa configuração aqui para mim. E aí o servidor DHCP vai lá e entrega a configuração para ele. E aí, a partir desse momento aqui, esse cara recebe um IP, por exemplo, 92.168.0.5, por exemplo, né? E aí, ele tá nesse momento, ele ingressou dentro da rede, ele recebeu um IP de forma automática. Então, quando a gente configura ali por exemplo, no painel de controle, na parte de redes do Windows, para ele receber IP automaticamente, por trás dos panos, o que está acontecendo é isso daqui entre o seu cliente e o servidor, tá? Então, normalmente a rede vai ter um DHCP configurado e aí esse IP vai ser entregue de forma automática, beleza? Então, vamos para a prática, né? Vamos colocar um servidor DHCP na prática para a gente ver como é que funciona isso e não ficar aqui só na teoria, beleza? Então, ó, para essa aula, a gente vai utilizar, deixa eu colocar isso para cá, a gente vai utilizar duas máquinas, tá? Eu estou com as três ligadas aqui, mas a gente vai ligar a Ubuntu e vai ligar qualquer uma das duas Windows Server aqui. Na verdade, utilize a Windows Server que você instalou, o Wireshark, nas aulas de rede, beleza? E vamos aqui para a prática. Vamos abrir aqui o Ubuntu. Para esse cenário, a gente não vai acessar o Ubuntu via DHCP, porque a gente vai tirar o Ubuntu da nossa rede. Em algum momento aqui na hora que a gente configurar o DHCP. Por quê? Porque o Ubuntu, ele tá no modo aqui, ó. Ele tá, cadê Network? Ele tá no modo Bridge. O que isso significa? Vocês lembram lá da aula de redes do VirtualBox? Significa que a Bridge, ele tá dentro da minha rede local aqui dentro da minha casa, né? Então, se eu configurar
ele como um servidor DHCP, que é o que a gente vai fazer agora, e deixar ele na mesma rede que minha rede local, ele vai ficar disputando ali entre o meu roteador e ele mesmo, porque o meu roteador ele já é um servidor DHCP. E assim, provavelmente o servidor, o roteador da sua casa também é um servidor DHCP, então não é recomendado ter dois servidores DHCP dentro da mesma rede, tá? E até se a gente colocasse isso, a gente não ia conseguir fazer o teste, não ia ficar muito claro aqui pra gente. Então a gente vai colocar o Ubuntu em uma rede separada. A gente vai deixar ele aqui em cadê? Internal Network, né? Que é ali ele não consegue acessar a internet, mas as VMs conseguem conversar entre si. Mas antes disso, vamos voltar aqui, vamos deixar ele em bridge ainda. A gente ainda precisa da internet para quê? Para a gente instalar o pacote do serviço DHCP. Nesse caso, ó, vamos mandar aqui um sudo "-s", instalar privilégio. E aí eu vou utilizar o pacote chamado ISC DHCP Server. Para instalar ele, ó, a gente pode mandar um apt search ISC DHCP Server. Para a gente validar se está tudo certo aqui, ó, é esse primeiro pacote. E aí, ó, IS DHCP Server for Automatic IP Address Assignment. Tá? Então, ele para assinar e receber IPs de forma automática. Como é que eu faço para instalar? apt install ISC DHCP Server. Faço aqui o "-y" para ele já confirmar. Vamos deixar tudo sendo instalado. Então ele vai lá, está instalando aqui. Beleza. Acabou. A primeira coisa que a gente tem que fazer é configurar qual interface de rede a gente vai colocar para ser o servidor DHCP. Normalmente a gente coloca todas as interfaces, né? Deixa eu limpar aqui. Só que no nosso caso a gente só tem uma interface, que é se a gente ver aqui, IP ADDR show. Essa interface aqui é NP0S3. Vou copiar o nome dela aqui. E aí a gente vai em um arquivo de configuração, lembrando, arquivo de configuração no diretório etc. Então a gente vai abrir aqui, ó, nano etc default, e a gente vai procurar um arquivo de configuração do ISC DHCP Server. Beleza? Vamos abrir aqui. E aí, aqui tem dois parâmetros, ó, interfaces V4 e interfaces V6. A gente não tem nenhuma interface, deixa eu trazer um pouquinho mais para cá. A gente não tem nenhuma interface para IPv6, tá? Então a gente ignora, mas a gente tem nossa interface IPv4 aqui, que é a NP0S3. Coloca ela aqui, configura a interface correta, dá um Ctrl X para salvar aqui, Y, e pronto. Essa é a primeira configuração, a gente tem que configurar a interface. A segunda configuração é, obviamente, você, para receber um IP automaticamente, você vai precisar passar qual o range desse IP, qual a rede que ele vai entregar, qual servidor, os servidores de nome, o gateway padrão. Você tem que o servidor DHCP tem que entregar tudo isso de forma automática para o cliente, né? E aí, mais uma vez, a gente vai mexer nas configurações. Configurações fica onde? Em etc. Só que nesse caso, em vez de default, a gente vai aqui ó, em etc, vai procurar as configurações de DHCP. Vai entrar aqui. Deixa eu limpar a tela. Se eu mandar um ls, a gente tem as configurações aqui de DHCP 6 e DHCP V4. Vamos entrar aqui na DHCP de dhcpd.conf. E aqui, se você quiser, é até interessante, você pode ler aqui esses comentários, tá? Esse aqui é tudo comentário. Você pode ler algumas informações, é interessante para você entender outras configurações que você poderia colocar dentro do seu servidor DHCP. Beleza? Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui para cima. A gente vai alterar e adicionar algumas coisas aqui. A primeira, ó, ele já entrega aqui
domain name, né, um option domain name e coloca aqui exemplo.org. O nosso domínio, lembra que a gente criou já? Então a gente pode setar aqui como secday.local. A gente criou esse domínio na aula de DNS. Option, domain name serve. A gente vai colocar aqui o endereço do nosso DNS, né? Então é 192.168.0.230. O que mais que a gente vai entregar aqui? Isso daqui, default list time, default max time, significa por quanto tempo o computador cliente ele pode ficar com um IP e por quanto tempo esse IP pode mudar, né? Então daqui a 5 minutos o IP que era 192.168.0.10 pode virar 192.168.0.20, né? Então esses IPs, como são dinamicamente, eles podem mudar durante o tempo, beleza? Mas não é comum o servidor DHCP ficar trocando esses IPs toda hora. Normalmente ele entrega um IP ali, enquanto o computador está sendo utilizado, esse IP não é trocado. Beleza? Vamos lá adicionar mais algumas informações. A próxima informação, deixa eu colocar aqui, vou colocar option, né? E vamos colocar aqui subnet mask. Qual vai ser a máscara de subrede que a gente vai colocar? A gente vai colocar lá 255.255.255.0. Essa subnet que o DNS vai entregar. O que mais? Option. E a gente vai colocar aqui o broadcast address, que é 192.168.0.255, tá? Então, ó, a gente vai entregar aqui uma rede 192.168.0.255. A gente poderia entregar qualquer outra rede. A gente poderia configurar o nosso DHCP para ele entregar, por exemplo, a rede 172.16.0/24, por exemplo. Só que aí a gente precisaria mudar a nossa interface também, beleza? Então a gente precisaria colocar o nosso IP fixo lá dentro da rede que a gente vai entregar os IPs, que é o que faz sentido, tá? Eu estou entregando aqui o 192.168.0.0 porque é o IP da minha interface aqui do Ubuntu. Se você tem um IP fixo aí do seu Ubuntu diferente do 192.168.0, você vai entregar na mesma faixa que está a sua interface. Beleza? Isso é para ficar claro, tá? Para isso funcionar de fato na rede de vocês. Vamos lá entregar o que mais que a gente vai entregar. Eu já entreguei aqui os DNS, né? Vamos colocar os hosts. Então, option. Vamos colocar aqui hosts. No caso aqui a gente vai colocar o gateway padrão 192.168.0.1. E o que mais que a gente vai colocar? Vai colocar a subnet, ó. Subnet 192.168.0.0 e o netmask 255.255.255.0. E aí a gente abre chaves, fecha chaves aqui. E aqui dentro, ó, a gente vai colocar exatamente, ó, a rede que a gente quer entregar para o nosso cliente. Então a gente vai entregar na rede 192.168.0.0, na máscara aqui 255. E aqui dentro a gente vai falar a faixa de IP que a gente quer entregar. Então, vou colocar o range. E aí, essa faixa significa quais IPs vão ser entregues de forma automática. No meu caso, eu vou colocar aqui 192.168.0.50 e a gente vai até 192.168.0.100. Isso significa que o meu servidor DHCP ele vai entregar automaticamente para 50 dispositivos. Beleza? Eu poderia colocar aqui do IP 1 ao IP 254, por exemplo, né? Mas a gente vai deixar aqui só para vocês entenderem que também a gente pode limitar. Então, quando uma máquina buscar um endereço de IP aqui no meu DHCP, ela vai começar com o IP 50. Então, a primeira máquina que pegar o IP vai pegar um IP 50, por exemplo. Aí a próxima, 51, 52 até o IP 100.
Chegou nisso daqui, o meu DHCP ele já não entrega mais. Beleza? Normalmente isso é feito em empresas para o seguinte. Imagina que você tem alguns servidores, tá tudo dentro da mesma rede. Vamos pensar aqui em uma rede não segmentada. E aí tem servidores, normalmente os servidores eles vão precisar ter IP fixo. Por quê? Eles vão entregar algum serviço, um serviço web, um serviço de servidores de arquivos, enfim. E aí esses servidores não podem ter IPs dinâmicos, porque ficam mudando, né? Então vai mudar ali 50, depois 51, e não é normal um servidor ter um IP DHCP. E aí, quando está tudo dentro da mesma rede, normalmente a gente configura o servidor DHCP para entregar em uma faixa aqui, por exemplo, de dar 50 a 100, e aí da 200 a 250 é reservado ali, por exemplo, para IPs fixo, né? Então eu posso colocar um IP fixo 201, 202, 203 e o meu servidor DHCP não vai entregar esses IPs fixos para ninguém. Beleza? É mais uma curiosidade aqui e para vocês terem esse conhecimento. Beleza? Mas fechou. Para o nosso servidor DHCP funcionar, a gente precisa de basicamente essas informações aqui. Beleza? Então vamos salvar. Dá um Ctrl X, a gente configurou nosso servidor DHCP. E aí, lembra que eu falei que a gente precisa trocar a nossa rede para a gente não concorrer aqui com a nossa rede interna, né? Então, antes de iniciar o serviço DHCP, a gente vai vir aqui, Machine, Settings, Network, e a gente vai mudar isso daqui para Internal Network. E aí, vocês podem escrever aqui Lab. Beleza? Vamos deixar nessa rede chamada Lab aqui. Vamos dar o OK. Agora, ó, se eu mandar um ping, por exemplo, para google.com, eu não consigo mais chegar na internet. Eu estou sem internet. Tá? Isso significa que essa máquina está isolada. Ela está numa rede que não tem acesso à internet. Beleza? E aí, vou iniciar o meu servidor DHCP. System, ppl. Vou mandar aqui um restart. ISC dhcp.server. Mandou um restart. Se eu mandar aqui um status, eu tô com o meu servidor DHCP ativo, né? E aí, como é que a gente vai validar se o servidor DHCP está funcionando? A gente vai vir aqui na nossa Windows Server. E aí, antes, a gente vai precisar mudar ela para a mesma rede da Ubuntu. Só que antes a gente vai abrir aqui o Wireshark. Beleza? Vamos abrir aqui o Wireshark, ó. Vamos colocar ele para monitorar a interface Ethernet. Aqui em filtro, ó, tá vendo? Ó, Apply a Display Filter. Aqui ele tá monitorando a rede. A gente vai monitorar todo o tráfego DHCP, para a gente ver essas chamadas acontecendo na prática. Então, vamos colocar aqui, ó, DHCP. Beleza? Não tem nada ainda de DHCP. Vamos olhar aqui o IP que ele está recebendo, ó. A gente vê aqui. Cadê? Clicar com o botão direito aqui em cima. Open Network Sharing. Vocês vão ver que ele está com o IP aqui, ó, 192.168.100.4. Ele está recebendo DHCP de uma outra rede. Beleza? Vamos fechar aqui. Pode até vir aqui, ó, em Change Adapt Settings, para a gente ver. Ó, ele está numa Network 3. Quando a gente mudar aqui, ó, vamos aqui em Configurações. Vamos colocar ele na mesma rede que a máquina Ubuntu aqui. Então, vamos colocar ele aqui Internal Network, na rede Lab, tá? E vamos dar um OK. O que vai acontecer, ó? Ele desativou aqui a interface e vai ativar novamente porque está trocando a rede. Beleza? E aqui, ó, ele tá... O que ele está fazendo? Ele está mandando aquele que a gente tinha visto aqui, ó. O processo que a gente está capturando lá no Wireshark é exatamente esse processo aqui de DHCP Discovery, depois vai o DHCP Offer, depois o DHCP Request e depois o DHCP ACK. Vamos voltar lá para a gente analisar, ó. Ele ainda está identificando, ele está mandando vários requests aqui. Ele está mandando request. O que está acontecendo aqui? Pode demorar um pouco, porque
a máquina virtual ela estava em uma outra rede e a gente mudou bruscamente para a rede agora que tá o Ubuntu, né? Então, ela está fazendo vários requests aqui, provavelmente deve ter algum cache do servidor DHCP anterior, mas logo ela vai identificar a rede e vai responder com o IP certo. Então, vamos esperar aqui chegar o offer, né? Então, ó, a gente está mandando vários requests aqui. E aí, esse request, ó, normalmente, ó, ele vem da origem 0.0.0.0 para o destino 255, que é o broadcast, né? Ou seja, vem aqui da origem, porque o 0.0.0, porque a nossa máquina ainda não tem um IP. Então, ela está mandando ali uma comunicação física via MAC address, né? Então, ó, 0.0. E aqui, ó, chegou. Se a gente olhar, abrir aqui a interface, a gente recebeu o IP, ó, 192.168.0.50. Foi o primeiro IP que a gente configurou lá do range 50 a 100, lembra? Pegou a máscara 255.255.255. Gateway padrão aqui, ó, o default gateway 192.168.0.1, que foi o que a gente configurou. O servidor DHCP é 192.168.0.230, que é o IP do nosso Linux. O servidor DNS 192.168.0.230, que é também o IP do nosso Ubuntu, né? E aí, se a gente olhar aqui atrás no Wireshark, o que a gente vai ver? A gente vai ver exatamente o fluxo. Teve aqui um DHCP request, depois veio um DHCP Discovery, e aí no DHCP Discovery, ele traz aqui algumas informações. Cadê? Deixa eu ver se é aqui no Discovery mesmo. Não, aqui ainda é 192.168.104, ainda não tinha informação. Aqui no Offer. Ele pede, aqui ó, no Offer, ele pede o IP que ele quer pegar, ó. Fala aqui, ó, o meu IP vai ser 192.168.0.50. E aí no ACK, o servidor, que é o Linux, ele responde, ó, 192.168.0.230, a origem com destino 192.168.0.50, que ele já entrega o IP aqui e traz as informações. Se a gente olhar aqui nos pacotes, né, lembrando, o Wireshark ele vai inspecionar os pacotes para a gente. A gente tem aqui o protocolo IP, né, o protocolo Ethernet, o protocolo IP, aí depois em cima vem o protocolo UDP, e aí depois vem o protocolo DHCP aqui dentro. Aí se a gente abrir o DHCP, tem as informações de IPs que é recebida ali. Então, ó, ele fala aqui que o IP que vai ser recebido é 192.168.0.50. O IP aqui do DHCP é 192.168.0.230. Traz algumas informações interessantes aqui pra gente. Ó, por exemplo, o Domain Name Server 192.168.0.230, que é o DNS que a gente falou que ia configurar. O nome do domínio, SecDay, que a gente colocou lá, SecDay. Inclusive, como ele recebeu automático, a gente pode até abrir aqui o CMD e tentar fazer um ping para www.secday.local. E está funcionando o nosso DNS, porque ele entregou isso via DHCP. Beleza, pessoal? Então, nessa aula, a gente configurou, a gente entendeu como é que funciona o DHCP e a gente configurou um servidor DHCP.